pessoal! Estamos aqui hoje estreando o programa Diversas, o Direito por Elas, um programa construído para todas e todos por elas, nós aqui. A começar pela Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, professora de Direito Constitucional na PUC de São Paulo e na FMU, a Priscila Pâmela, presidenta da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo e diretora do IDDD, e a Marcela Ortiz, advogada especialista em processo penal. E eu, Gabriela Araújo, que sou professora de Direito Eleitoral e Direitos Humanos na Escola Paulista de Direito e também sou advogada eleitoralista. O tema de hoje é a prisão em segunda instância. A gente acompanhou agora na mídia recente essa decisão do STF, que decidiu que a prisão automática em segunda instância conflita com a presunção de inocência que está estabelecida na Constituição Federal. Para discutir esse tema, se conflita ou não, estamos aqui para conversar com vocês e eu vou começar aqui provocando a nossa amiga Juliana Bastos, que é constitucionalista, para contextualizar qual foi essa grande polêmica, né? Muitas pessoas, até profissionais do direito, falando contra a decisão do STF. Por que está acontecendo essa polêmica? Você pode explicar para o pessoal, Ju? Então, a grande preocupação, né, do direito constitucional diz respeito ao respeito ou não ao princípio da presunção de inocência, previsto como um direito fundamental na nossa Constituição, relacionado, portanto, à proteção da dignidade da pessoa humana e que consiste exatamente em você só poder ser preso a partir de um momento em que você tem uma sentença transitada em julgado. O que seria essa sentença transitada em julgado? Seria aquela sentença contra a qual não cabe mais nenhuma forma de recurso. A Constituição, ela diz que só é culpado, só é considerada culpada aquela pessoa que obtém essa sentença transitada em julgado. E ela é compreendida nesses termos, né, mais uma vez, considerando a impossibilidade de você recorrer mais uma vez. Então, você não pode mais recorrer, a sua decisão ela transitou em julgado. Mas nesse sentido, Priscila, estava sendo decidido de alguma forma diferente? Porque se a pessoa só pode ser considerada culpada depois que ela é condenada em última instância, não tem mais recursos, por que as pessoas estavam sendo presas antecipadamente? Até a gente viu que houve algumas pessoas até conhecidas que foram soltas, beneficiadas por essa decisão do STF, acho que por isso que também está essa mobilização na sociedade, mas por que estava tendo essa prisão automática? Bem, nós temos aqui um caminho para poder chegar na decisão que nós temos hoje, né? E esse caminho começa com a vinda da Constituição, com a promulgação em 88. A partir do momento em que ela basila ali quais são os nossos pilares. Né? Então, eu costumo dizer que a Constituição, nossa legislação, né, o nosso arcabouço jurídico, ele é formado numa forma de pirâmide. Então, onde a Constituição está em cima e todas as outras leis estão embaixo. E a Constituição deve nortear todos esses conjuntos de normas. Né? Então, o Código Penal, o Código de Processo Penal, todas as legislações, aí, processo civil, administrativo, tem que observar o que diz a Constituição. Então, a Constituição partiu do princípio que a garantia da pessoa humana, da dignidade, enfim, garantias fundamentais, eram o basilar para uma democracia efetiva. E então, por isso, ela estabeleceu o princípio da presunção de inocência. E só que isso em 88. E não se atentou para as demais normas que vieram de processo penal e direito penal, que são, inclusive, anteriores, à luz do que tinha dito a Constituição. Então, se continuou observando ali que, enfim, está preso, tem uma decisão do juiz, eu posso prender em segundo grau, e isso ficou desde quando foi levada pela primeira vez para ser um objeto de discussão pelo tribunal todo, pelo STF, em 91. E ali se entendeu pela legitimidade de prender em segunda instância. E isso se prolongou até 2009, quando o Supremo disse, olha, em razão de diversos processos, diversas demandas que se chegavam ali, para que, sim, por que é que nós estamos fazendo dessa forma? Né? Por que é que nós estamos mandando prender pessoas quando a Constituição manda observarmos a presunção de inocência? Então, o tribunal entende a relevância daquilo, convoca o tribunal de novo, pleno, para analisar. E, a partir de então, ele entende que a prisão em segunda instância, de forma automática, era inconstitucional. Mas aí mudou de novo, né? Aí mudou depois
Porque recentemente, pelo que a gente já estava acompanhando, as pessoas voltaram a ser presas automaticamente. Houve uma decisão individual aí do habeas corpus, A grande questão... Acho que foi em 2016. Isso, em 2016 a gente teve essa mudança no entendimento do Supremo, e o Supremo passou a entender de uma maneira retrocedendo a uma decisão que já havia sido sedimentada e pacificada ali em 2009. Tá. E a gente acredita, claro, e isso também é a minha opinião como advogada, né? Eu não posso falar pelas outras pessoas, mas se nós todos colocarmos a mão na cabeça e formos todos refletir sobre isso, a gente viveu um momento político que foi muito determinante em 2016, né? Nós tivemos o início da Lava Jato, que todo mundo adora falar, né? A gente teve o início da Lava Jato em 2014, se eu não estou enganada, e em 2016 a gente estava no ápice da operação, né? Já era divulgado na mídia com as diversas fases, né? Sim. E cada uma com um nome diferente, né? Enfim, e a gente tinha um momento político ali com um clamor social extremamente aguçado, né? E as pessoas exigiram um posicionamento do Supremo. A grande questão é que o Supremo não está ali para ouvir a voz da população, ele está ali para aplicar o que diz a Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição. Para isso que ele foi instituído, né? Ele existe para isso. E aí ele decidiu nesse habeas corpus, né? Eu vou voltar aqui só um pouquinho, Ju. Ele decidiu pelo habeas corpus, que era um habeas corpus individual para um caso determinado, ao contrário do que a Priscila falou aqui, que em 2009 que o STF tinha decidido que não se poderia prender as pessoas automaticamente, né? Só com uma condenação em segundo grau. Houve um habeas corpus individual em que ele decidiu que, sim, nesse caso pode prender automaticamente. E aí, a partir desse habeas corpus, os tribunais abriram um precedente enorme e começaram a aplicar essa decisão individual do STF para tudo. E isso, como professor de direito constitucional, gerou uma divergência, né, na jurisprudência, porque eu acho que você pode explicar melhor, porque aí entram as ADCs, né, a razão de ser das ADCs. Sim, sempre uma mudança, né, de entendimento, de interpretação, ela faz com que a gente tenha que refletir sobre quais são os motivos que levaram essa mudança de interpretação, até por conta de um outro princípio também constitucional, que seria o princípio da segurança jurídica. Então, para que as pessoas se sintam seguras também frente ao direito, frente à sua previsibilidade, uma mudança na interpretação, ela sempre, né, levanta aí posições, questionamentos, se é o momento adequado, se foi levado em consideração elementos suficientes para uma nova interpretação. E aí, neste caso, né, a gente percebe que tem uma grande pressão social, né, advinda por parte da população, um caso emblemático onde há reflexos de uma decisão que trouxe o levantamento dessa questão, e lógico, faz com que a gente trabalhe os limites dessa interferência frente a uma decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Até levando em consideração o que a Amá chegou a comentar, eu tenho até algumas ponderações a respeito sobre se, quando a gente, né, trabalha como ler a norma constitucional e às vezes outras normas, acho talvez um pouco diferente em relação às normas de direito penal, que tem uma leitura um pouco mais diferenciada, mas a leitura constitucional, ela às vezes é necessária até para a sua adaptação, por conta dela se valer de normas gerais, abertas, termos vagos, indeterminados, é exatamente uma adequação com novas realidades. Sim. Só que a gente poderia trazer essa reflexão à luz do princípio, né, da presunção de inocência, mas eu acho que a gente se depara, pelo menos aí é minha leitura, né, a minha interpretação, deixar claro que existem outras formas de interpretar a norma constitucional, que o texto, né, um dos primeiros pontos que a gente parte é o texto. E a cláusula pétrea também. Também, mas a base, o início da interpretação é o texto. E, ao meu ver, ali o princípio da presunção de inocência, ele traz
ele é muito forte, ele é dotado de uma densidade maior do que os princípios outros que a gente poderia aqui eventualmente mencionar. Agora, no caso da ADC, só para complementar aqui, ela vem para dizer, olha, essas ações declaratórias de constitucionalidade, elas têm efeito para todos. O habeas corpus era individual, certo? Sim, peço até desculpas, acabei nem respondendo no final da pergunta, né, da Gabi. Mas sim, o grande papel de uma ação declaratória de constitucionalidade é botar fim, né, terminar com uma divergência, até um requisito dela que exista essa divergência, que é uma divergência jurisprudencial, então não é uma divergência que poderia depender de um clamor público, de uma divergência entre a população, não. Mas uma divergência jurisprudencial que faz, portanto, né, desse um elemento forte para a gente poder utilizar a ADC e, de fato, fechar um entendimento a pacificar e a trazer segurança jurídica na interpretação da norma constitucional. Agora, sobre segurança jurídica e falando em clamor popular, Priscila, não pode mais prender em segunda instância, então? Pode. Tem fundamento que as pessoas estão falando, esse desespero, agora vai ser um monte de bandido solto, correndo pela rua, porque... Explica um pouco aí, pessoal. Não só se pode, como se continua a prender em segunda instância, como sempre se pôde prender em segunda instância. Então, nós precisamos começar a desmistificar coisas que não são verdadeiras, né? Porque eu entendo o clamor social, eu entendo a questão da angústia por conta da concepção um tanto equivocada de impunidade. Mas, então, para que a gente consiga entender melhor, a gente precisa falar sobre esses assuntos, né? Então, a prisão em segunda instância, ela não só era autorizada, como ela continua sendo. Só que o que se pede de um juiz? O que se pede de um tribunal? Que ele fundamente a necessidade. Então, o Código de Processo Penal, e é isso, olhando de acordo com o que determina a Constituição, exatamente de acordo com o que a Ju falou, ele estabeleceu ali quais são os requisitos que possibilitam uma prisão antecipada, porque o que é? A prisão, mesmo em segunda instância, quando ainda há recursos cabíveis, ela é uma prisão preventiva. Sim. Ela é uma prisão provisória. Então, para isso, o que o juiz ou o tribunal precisa fazer? Fundamentar aquela decisão. Ele precisa dizer, olha, de acordo com os requisitos legais, este caso, nessa situação específica, se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, a pessoa que gera qualquer risco para a ordem pública, ela pode ser presa após decisão em segunda instância. Desde que o juiz fundamente. Ela pode ser presa após a decisão de sentença do juiz de primeiro grau. Ela pode ser presa durante, inclusive, o processo penal. Ela pode ser presa após a sentença ou no decorrer deste processo. Ela pode ser presa pelo tribunal. Ela pode ser presa enquanto há recursos pendentes no tribunal, ainda que não tenha sido decretada pelo TJ ou pelo TRF local. Pode ser pendentes os recursos especiais extraordinários, desde que se mostre o risco efetivo da sua liberdade. Então, a liberdade dessa pessoa coloca em risco a ordem pública, a ordem econômica, ela vai, de alguma forma, colocar em risco a aplicação efetiva daquela pena. Sim. Ela não vai se submeter... Então, quer dizer, os presos perigosos vão continuar... perigosos que correm risco de fugir ou que tem algum perigo para a sociedade, se o juiz fundamentar, eles ficam presos. Exato. Então, nós temos que parar de acreditar em premissas equivocadas. Sim. De que a prisão... então agora todo mundo a impunidade vai vigiar. Não é assim. Vai abrir as portas da prisão, né, Marcela? Isso é um negócio que eles adoram dizer, né? Digo, eles, a mídia, jornais e, claro, as pessoas, porque é isso que elas ouvem todo dia, né? Muitas vezes escutam isso em casa, na rua e no trabalho, o tal do mito da impunidade. Sim. E o que eu gosto sempre de dizer quando esse tema é levantado é que hoje a gente tem no Brasil a terceira maior população carcerária do mundo. A gente só pede para a China e para os Estados Unidos. Então, isso é assustador. Quantos outros países no mundo com uma população muito maior do que a nossa não existem? Sim, né? Sim. Então, assim, é extremamente assustador. Eu me assusto com isso, com esses dados. E se a gente for analisar, o último levantamento desse ano, de julho de 2019, do CNJ, a gente tem mais de 812 mil presos no país. Nossa, é muita gente, sendo que mais de 40% são presos provisórios, ou seja, são presos que ainda não estão cumprindo a pena em definitivo. Eles estão cumprindo a pena provisoriamente.
tá? Claro, algumas dessas pessoas, elas realmente deveriam estar presas, mas muitas delas, a gente ainda encontra aí muito daquela questão que se debate muito no direito penal, que a nossa insegurança jurídica de hoje, principalmente com relação ao Poder Judiciário, né? Sim. Porque a gente encontra decisões divergentes em muitos tribunais. Muitas vezes a gente tem um Supremo e um Superior Tribunal de Justiça que já pacificaram o entendimento, e aí nós temos juízes de primeiro grau e tribunais de justiça ou tribunais federais que fazem o que bem entendem. Então, essa questão muito confuso. E até assim, só interrompendo um pouquinho, mas eu até tenho uma dúvida para você sobre essa questão judiciária e legislativa, mas eu queria te perguntar uma coisa, Pri, para não perder o fio aqui do raciocínio. É possível, também tem uma outra discussão que falam bastante, que a gente ouve muito, é que não adianta recorrer, e até outro dia eu estava conversando sobre isso com a Ju, sobre recursos, não adianta recorrer porque não pode fazer prova em segundo grau, são casos perdidos. E aí ela falou, existe alguma taxa de revisão, esses presos provisórios, que ela falou, muitos são realmente culpados e vão ter que cumprir pena, mas alguns também podem ser soltos, não? Veja, são coisas diferentes. Os tribunais superiores, eles podem, de fato, existe uma vedação, existe um limite, né, para o STJ e para o STF analisar naquele processo. Então, o recurso, o especial extraordinário, ele é mais adstrito a algumas questões. Então, não se pode, por exemplo, revisitar fatos, né, e provas, né, naquela... Porque eles entendem que, então, um tribunal formado por um colegiado é capaz de analisar esses fatos e essas provas que já foi analisada por um juiz de primeiro grau. Então, de fato, há ali uma restrição do objeto desses recursos. Só que nesses mesmos recursos podem ser constatadas equívocos de pena, equívocos de regime, que, claro, estão ligados com a pena, nulidades do processo. E o que isso traz de consequência? A nulidade do processo, ela pode anular todo um ato processual, como o processo inteiro. E a pessoa que estava presa pode ter ficado presa por anos por um processo que está nulo. Então, esse processo tem que ser refeito. Essa pessoa tem que ser posta em liberdade. E isso os tribunais superiores têm a capacidade, a competência e a atribuição para julgar. Assim como eles têm a atribuição para poder revisitar a pena, revisitar regime. Então, uma pessoa que foi condenada, por exemplo, a uma pena de... Só hipoteticamente, tá, gente? A uma pena de 5 anos... Vamos lá. 4 anos e o tribunal foi super duro, rígido e deu em regime fechado. Chega no tribunal e diz, não, essa pena o regime da pena está completamente equivocado. O regime cabível aqui seria o aberto. Então, e o tempo que aquela pessoa ficou presa, jamais voltar, né? será concedido de volta a ela. Tudo que se perde com um dia de liberdade restrita e privada, não tem retorno. Com né? certeza. Então, e essa também, desculpa, só para concluir, tem muita a questão da falácia de que, ok, mas isso é muito possível quando advogados muito bem-sucedidos, quando réus que têm dinheiro conseguem contratar advogados que se chegam nesses tribunais. E isso não é verdade. Né? Recentemente, a Defensoria Pública divulgou uma pesquisa em que ela demonstra que o êxito da Defensoria é muito maior do que advogados privados. Então, nós estamos aqui tratando de bases equivocadas. Pessoas beneficiadas nos recursos especial e extraordinário nos tribunais superiores, em sua maioria, são réus hipossuficientes, são réus pobres. Isso é importante, porque às vezes as pessoas ficam pensando que é só a Lava Jato, né? Que isso vai fazer uma grande diferença com essas decisões, com a restrição da presunção de inocência, que só os réus ricos que vão ser presos, mas na verdade a gente tem uma grande população carcerária aí que está sendo prejudicada e muitos podem ser inocentes. E aí, Ju, agora, né, eu tinha até falado que ia te perguntar isso, tem como, agora tá essa discussão, as pessoas não se contentaram muito com essa mudança, né, do STF, ou mudança não, uma manutenção, na verdade, de entendimento do STF, né, pela defesa da presunção de inocência, pela defesa da Constituição, e tem essa onda meio... uma pressão popular, o legislativo se mobilizando para alterar a legislação. Tem como fazer isso? O que você acha? É sempre uma possibilidade, uma possibilidade, até aproveitando o gancho, né, de quando falamos da ADC, apesar dela colocar um ponto final a respeito da interpretação
do princípio, né, da presunção de inocência, ela não engessa a possibilidade do legislativo trazer mudanças tanto infraconstitucional, por meio de uma eventual alteração no Código de Processo Penal, ou até mesmo eles estão discutindo a possibilidade de uma emenda à Constituição. Então, você trazer também uma alteração na própria Constituição. É preciso refletir, e a grande preocupação deles ao longo desses projetos é procurar uma redação que não traga uma violação às cláusulas pétreas, até por se tratar de um direito fundamental. O que a gente pode aqui afirmar é que qualquer mudança, que seja por meio de lei ou por meio de uma emenda, que é uma alteração ao texto constitucional propriamente dito, uma emenda constitucional, não poderia trazer uma redução na proteção desse direito. Então, eu posso só complementar? Claro, deve. É muito confusa essa questão, porque ainda assim eu entendo que a forma legítima mesmo para que a gente consiga se alterar isso é por meio do legislativo, né? Por meio de edição de lei. Só que eu acho ainda que nós estamos tendo que avançar, quer dizer, avançar não, voltar 2 casas para esse tipo de análise. Porque nós vamos continuar, de acordo com as propostas que têm sido apresentadas no Legislativo, tanto de emenda para alterar o artigo 5º, no sentido de ali tirar a questão do trânsito em julgado, que afrontaria a presunção de inocência, ou para alterar, por exemplo, ações do especial e extraordinário como se fossem ações revisionais. Porque essa alteração proposta de emenda constitucional para alterar o caráter desses 2 recursos, nada mais é do que uma afronta a também cláusulas pétreas do princípio da ampla defesa do contraditório. Então, é uma forma de burlar ali o nosso sistema, dizendo, olha, nós não estamos mexendo em cláusula pétrea, porque nós estamos mexendo em artigos 102 e 105, que não estão nos direitos e garantias fundamentais, mas eles refletem automaticamente nisso. No devido processo legal, na presunção de inocência, na ampla defesa no contraditório. E nada impede que emendas constitucionais sejam inconstitucionais também, né? Então, isso pode gerar, o que a gente enxerga agora, uma grande instabilidade política, né? E uma insegurança jurídica, na verdade. Acho que mais do que instabilidade política, é insegurança jurídica, porque é o STF referendando, olha, passei uma pá de cal nesse assunto, é inconstitucional, a prisão em segunda instância, automática, tem que ser uma prisão fundamentada, o juiz tem que explicar por que ele está prendendo, não pode, teve uma condenação, prende automático, se quiser prender, explica por quê, certo? Então, a STF passou um pano nisso, e aí, de repente, vem o Legislativo, muda para o STF ter que decidir de novo, e aí como é que faz? Acho que a grande abertura para tudo isso foi o voto do ministro Toffoli, né? Então, ele deu margem a esse novo questionamento que agora a gente vivencia sobre a possibilidade de mudanças que tragam aí uma possibilidade, né, no direito penal, que é a grande preocupação, de um cumprimento de sentença após uma decisão de 2º grau. E aí a gente estava falando assim, como é que funciona os recursos? Tem muito recurso? Isso é outra coisa que as pessoas adoram. Porque... Claro, e eu acredito que... Se, por exemplo, se não tivesse prisão em segunda instância, então a pessoa vai ficar presa 15 anos, é verdade? O raciocínio que a gente gosta de usar nesse sentido, que eu gosto de usar nesse sentido a gente tem aí o que a Ju acabou de falar, né, do Toffoli ter jogado para a plateia, decidir, mandou para o Legislativo e falou, olha, toma que o filho é teu. Toma que a bomba é sua. Filho é uma coisa boa, né? Toma que a bomba é tua. Claro, a gente sabe que o poder legislativo é a voz do povo, né? Ninguém melhor do que as constitucionalistas para dizerem isso. Mas a grande questão a gente vai entrar aí naquele aspecto de que a gente está falando de uma cláusula pétrea, então eu como criminalista, penalista, eu vou meter o meu bedelho e eu vou dizer que isso não pode ser alterado, a não ser que seja... Só uma explicação, porque não é todo mundo que está assistindo a gente que é do direito. Cláusula pétrea são artigos da Constituição que a própria Constituição diz. Esses artigos não podem ser alterados, é isso. A gente fica falando, parece um palavrão, né? E o que eu estava dizendo
isso pode ser modificado, desde que haja uma nova Constituição. Então, eles devem... Acaba com a Constituição. Acaba com isso e faz uma nova. Ou uma interpretação sempre ampliativa, né? A mudança ampliativa de direito não tem problema. Desde que seja para ampliar direitos humanos e não para... Exato. E, bom, eu acho que... E você tinha pergunta... Desculpa. Se tem muito... só para você terminar, fechar, porque a gente já está caminhando para o fim do programa. Se tem muito recurso... Isso, o que eu queria dizer é o seguinte, isso está sendo impulsionado no Legislativo justamente por essa falsa cultura, que era o que a Priscila estava dizendo, de impunidade. E o que a gente está, claro, aqui também dizendo nesse momento é de que isso é uma falsa premissa. Tá? A gente pune, o único problema é que a gente pune muito mal no Brasil, a gente pune errado. A gente só precisa rever a maneira de punir. E uma das desculpas que acabam utilizando é de que a gente tem muito recurso no processo penal. E o processo penal é o que tem menos recursos dentro do direito. Se a gente colocar em comparação com o processo civil, processo tributário, enfim, nós temos uma quantidade minúscula perto deles. Até que quem é estudante de direito que está assistindo a gente vai saber que prova da OAB de segunda fase em penal é bem mais fácil do que todas as outras, porque tem pouquíssimo recurso, né? Tem pouco defender o direito constitucional. E tem pouca peça, né? Processual. Um tão bom quanto é constitucional. A única coisa é que eu acho mais difícil. Particularmente, eu achei mais difícil a época. Mas são 2 recursos, né? Então, num procedimento, num rito comum, né, procedimento ordinário, vou usar como exemplo, uma ação penal, primeira instância, a gente tem 2 peças de defesa. Você tem uma resposta à acusação e uma memorial final, que era antigamente alegações finais, né? Tá. Enfim, então numa primeira instância você tem 2 manifestações imprescindíveis da defesa. Apenas 2. Isso é pouco. É pouquíssimo. Perto do cível, que você tem uma decisão em primeiro grau, ficar lá e você pode agravar, e aí isso sobe, aí o tribunal decide alguma coisa, volta para primeiro grau. Então, assim, embargos. Isso não existe. O que a gente poderia ter é um poder judiciário mais efetivo, que é uma coisa E acho que isso vai ter que ficar para o próximo programa, porque o nosso diretor querido, Felipe, já tá aqui com a plaquinha. A plaquinha já levantou várias vezes. Já levantou zilhões de vezes, né? Então, vamos, né, nos despedir. Podemos até pensar em discutir no próximo programa sobre essa questão de eficiência do Poder Judiciário, de recursos, né? E, de repente, se o pessoal agora que está acompanhando quiser opinar novos temas para os programas também. Nós temos Instagram. Nós temos Instagram, vai ficar aí. Espero que o Felipe coloque aí embaixo das letrinhas, né? Para nos acompanhar. Vamos agradecer também a Escola Superior da Advocacia pela oportunidade do programa e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal!